Limite Zero, capítulo 8, parte 5. Evidências. Antes de tomar conhecimento do método e aplicá-lo, eu estava tendo problemas em muitas áreas da minha vida. Tinha um marido que não acreditava nem em mim, nem na minha capacidade de desenvolver uma atividade próspera, uma atividade que estava longe de ser bem-sucedida, e a sensação de que eu estava sozinha em busca de sonhos e metas mais vastos. No fim de semana com Joy, no qual eu aprendi o método, conheci uma jovem que tinha interesses e objetivos semelhantes aos meus e decidimos abrir juntas um negócio. O empreendimento alcançou enorme sucesso e a minha atividade que claudicava passou a prosperar em apenas 2 meses. Estamos trabalhando no nosso próximo projeto. Tenho a sensação de que somos grandes amigas há anos e não apenas há poucos meses. A melhor mudança, e a mais importante, foi que até mesmo antes do negócio deslanchar, o relacionamento com o meu marido mudou em apenas poucas semanas. Eu usava o método sempre que sentia um mal-estar no meu relacionamento, e de repente o meu marido começou a reler os meus e-books, a responder às minhas perguntas e a compartilhar a sua própria experiência. Ele assumiu mais responsabilidade no trabalho e agora tem um sentimento renovado de orgulho e amor por si mesmo, o que exerceu enorme impacto na nossa relação. Tenho uma confiança inabalável em mim mesma e no que expande diante de mim, enquanto apenas pratico um método simples durante alguns minutos por dia. Obrigada. Carrie King, autora de The Red Hot Bedroom e criadora de Joyful Spaces. Ho'oponopono recua no tempo. Sou amante dos animais, uma grande amante. Não me importo ou me preocupo apenas com os meus, eu amo todos eles. Anos atrás, um amigo me indicou o The Animal Rescue Site. Você pode custear a comida para os animais nos abrigos entrando no site e clicando no botão Feed an Animal in Need. Cada clique fornece 0,6 tigela de comida aos animais famintos. Para fazer a diferença, basta um clique por dia. Visito o site há 5 anos todos os dias, sem falta. Certo sábado pela manhã, eu estava deletando os meus e-mails e me sentindo bem por estar cumprindo o meu papel no mundo alimentando os animais necessitados. Foi quando reparei em uma foto que tinha sido colocada por um dos patrocinadores do site. O que eu vi foi um animal em uma jaula tentando morder as barras para fugir. Ele parecia tão fraco e esquelético que nem mesmo todo aquele belo pelo macio e felpudo era capaz de dissimular o seu sofrimento. Na realidade, ele parecia tão terrivelmente atormentado que nem mesmo consegui discernir que tipo de animal ele era. Um urso? Um raccoon? Sinceramente, eu não sabia dizer. Na verdade, eu não queria olhar mais de perto. O meu medo me disse que, se eu fizesse, eu só iria estar lembrando a mim mesma da imensa dor que existe no mundo e de que havia muito pouco que eu pudesse fazer a respeito. Ainda assim, eu sei que não devo olhar para o outro lado apenas para me sentir melhor. Senti uma necessidade incontrolável de saber mais. Eu conseguia ouvir o animal me chamando, me pedindo para despertar e prestar atenção. Ao fazer um exame mais atento, descobri horrorizada que eu estava olhando para ursos capturados, presos em jaulas por dezenas de anos a fio. Os ursos vivem em jaulas pouco maiores do que eles próprios para facilitar a ordenha. A bilis é extraída através de um corte feito no abdômen do urso e aprofundado até a vesícula biliar, onde a bilis é armazenada depois de ser segregada pelo fígado através do ducto hepático. Um tubo é inserido nessa abertura para retirar a bilis, ou uma vareta de aço é empurrada para dentro da vesícula biliar, e a bilis escorre então para uma bacia. São extraídos entre 10 e 20 ml de bilis de cada urso 2 vezes por dia. A WSPA relata que, durante a fase da extração da bilis, investigadores viram ursos gemendo, batendo com a cabeça nas grades e mordendo as patas. A taxa de mortalidade está situada entre 50% e 60%. Depois de alguns anos, quando param de produzir bilis, os ursos são transferidos para outra jaula, onde são abandonados para morrer ou abatidos para a retirada das patas e da vesícula biliar. As patas de urso são consideradas uma iguaria. Fiquei literalmente enjoada e tive o ímpeto de soltar a minha raiva sobre esses caçadores ilegais e ignorantes. Precisei de toda a minha disciplina para lembrar a mim mesma que a vergonha e a culpa nunca modificam uma pessoa e que, felizmente, graças ao Dr. Joy e ao Dr. Hewlin, eu poderia agora aplicar um recurso muito melhor, o Ho'oponopono. Comecei a recitar as frases:
Sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado. Enquanto eu repetia sem parar o mantra, visualizei o coração dos criadores de ursos sendo invadido por amor, compreensão e compaixão. Eu os vi ter o seu momento iluminado enquanto as minhas informações passavam por eles e eles entravam em contato com a sua própria percepção. Com o nível de consciência sendo elevado e ninguém além deles para culpar pelo sangue que tinham nas mãos, imaginei essas pessoas caindo de joelhos em total agonia, implorando a Deus e aos ursos que eles concedessem perdão e misericórdia pela tortura e pelo sofrimento que causaram a essas belas criaturas. Em seguida, eu as vi soltando todos os ursos e proporcionando-lhes os remédios, os cuidados e a cura de que estavam desesperadamente precisando, e finalmente libertando-os para sempre. Muitos de vocês não sabem, como eu não sabia, que a bilis de um urso é usada há séculos. Hoje ela é utilizada no vinho, nos shampoos e na medicina. O enorme peso por trás dessa tragédia não envolveu apenas a cura no momento presente. O meu trabalho de limpeza envolveu recuar no tempo através das eras. Centenas de anos de sofrimento precisavam ser remediados. Essa experiência me deixou esgotada. Naquele dia não consegui me concentrar em mais nada e não parei de repetir: sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo, obrigado. O peso desse sofrimento global era inelutável e inegável. Fui dominada pela angústia e eu estava aflita. Era como se fosse eu que tivesse capturado todos aqueles ursos e tivesse comigo a chave das jaulas. Uma vez por semana, o meu marido e eu fazemos questão de sair como namorados. Nesse dia ele me convidou para ir ao cinema. Eu estava atormentada e não estava com vontade de sair, mas sei que não teria feito sentido responder: não, obrigado. Não estou realmente afim, estou preocupado com os ursos. Eu guardei para mim todo o trabalho de limpeza e concordei em sair com ele. Fomos assistir ao filme 16 Blocks com Bruce Willis. Eu nem imaginava na ocasião que o tema do filme estaria em total harmonia com o que eu já estava vivenciando. A mensagem enfatizada no filme era: as pessoas podem mudar. Pratiquei o Ho Oponopono durante o filme inteiro. Em uma determinada cena, reparei em um ônibus em segundo plano com um anúncio na lateral que exibia a foto de um ursinho de pelúcia que tinha embaixo os dizeres: envie amor. O meu treinamento anterior me revelaria de que se tratava de um sonho desperto. O meu treinamento atual me diria: continue a fazer o que está fazendo, você está no caminho certo. É assim que o universo fala conosco? Eu gostaria de pensar que é. Aquilo foi outro lembrete de que os criadores de ursos não precisavam da minha raiva para mudar, eles precisavam apenas do meu amor. Os ursos precisavam do meu amor. O mundo precisa do nosso amor. O amor muda as pessoas e esta é uma regra que não tem exceções. Enviar amor para uma situação perigosa, desagradável ou abusiva é a única coisa que podemos fazer se estamos procurando uma cura desprovida de drama e uma mudança duradoura. Nem sempre é fácil fazer isso, mas eis a eterna resposta: o amor. À medida que a minha hipervigilância começou a se acalmar e o dia se transformou em noite, a náusea, a ansiedade, a culpa, a dor e o pesar que eu senti mais cedo finalmente começaram a ficar menos intensos. Ainda assim, continuei a praticar o Ho Oponopono pelo restante da noite até a hora em que adormeci. Certo dia, relativamente pouco tempo depois, passei pela televisão e ouvi o locutor anunciar um recente resgate de ursos. No fundo do coração, eu soube que essa mensagem era dirigida a mim. Eu recebera a confirmação de que podemos verdadeiramente fazer a diferença em qualquer parte do mundo, independentemente de onde moramos, e também quando estamos no cinema comendo pipoca e assistindo a um filme. Obrigado, Dr. Joy e Dr. Healing e todos os que antes de vocês trouxeram a mensagem do Ho Oponopono para a nossa vida, a fim de que pudéssemos despertar e conduzir o conhecimento de que temos o poder de curar o mundo e de fazer a diferença. O nosso trabalho aqui apenas começou. Por favor, permita que sempre nos lembremos de não fazer mal a ninguém, amar todas as coisas, amar todas as pessoas. O Ho Oponopono viaja através do tempo. Suzanne Burns. A minha busca da vida inteira pela cura da asma terminou. Em uma noite misteriosa, depois de sofrer durante 50 anos de asma e alergia, esse problema terminou de forma abrupta e mágica. Data da ocorrência: 25 de fevereiro de 2006. Mais cedo naquele dia, enquanto eu saboreava tranquilamente um almoço texano-mexicano em Austin, senti uma aceleração no meu ser. Foi uma sensação misteriosa, como se alguma coisa estivesse acontecendo e trabalhando em mim. Uma onda de amor me invadiu e em seguida continuei a comer. Naquela noite, na sala de reuniões do hotel, um tipo de eletricidade invadia o ar, uma vibração inexplicável de entusiasmo.
O Dr. Hewlin, o orador, acabou vindo se sentar na minha mesa. Durante a refeição, descrevi uma experiência de asma que eu tivera, a qual o Dr. Hewlin utilizou mais tarde como um trampolim para sua palestra. Bem, eu estava familiarizada com o modelo espiritual Runa havaiano, mas não com a metodologia e a filosofia de cura e do perdão na essência da cura, as quais o Dr. Hewlin explicou detalhadamente. Ele nos disse que estava trabalhando na limpeza de cada uma das pessoas presentes ao jantar, lendo os nossos nomes e obtendo transparência e unidade conosco. Ele faz isso expressando amor por cada pessoa, pedindo perdão por qualquer transgressão consciente ou inconsciente do passado ou do presente na parte dele e dos seus ancestrais, feitas a nós e aos nossos predecessores, recuando ao início dos tempos e a formas de vida microscópicas. Uau, é muita coisa para purificar, para que ele e nós possamos retomar o nosso verdadeiro relacionamento com a divindade. O dia seguinte revelou o milagre. Fui almoçar com meu mentor do programa de aconselhamento executivo de Joy Vitale e a sua esposa, já que eu era de outra cidade e não nos conhecíamos pessoalmente. Tive que percorrer a pé vários quarteirões até o restaurante e percebi que não precisei usar o inalador durante todo o percurso. Esse foi um fato fora do comum e a primeira pista. Eles comentaram que eu havia estacionado o carro muito longe do restaurante e eu respondi que talvez não sofresse mais de asma e que eu estava com a impressão de que isso realmente era verdade. Naquele mesmo dia, à noite, tive o prazer de jantar com o Dr. Hewlin e conversamos a respeito da cura do Ho Oponopono e de como, por ter sentido o poder dele na minha vida com relação à asma, eu poderia ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Ele também falou sobre a importância de beber água antes de cada refeição para eliminar as toxinas e também para eliminar a desordem do ambiente familiar. Inacreditável. Bem, o que era bom foi ficando cada vez melhor. Já se passaram 6 meses e, embora eu tenha tido bronquite, recuperei-me sem tomar remédios. Não tive chiado no peito, nem precisei usar o inalador ou tomar qualquer tipo de medicamento para a asma. Depois daquela ocasião, estive horas a fio em casas que têm gatos, cachorros e pássaros e não tive chiado no peito nem precisei usar inaladores. O meu pulmão está completamente limpo e consigo respirar profunda e plenamente pela primeira vez na vida. Uau! Dr. Hewlin, embora o senhor não chame o que ocorreu de cura, nem se considere um agente de cura, e provavelmente diria que o universo e a minha alma são os responsáveis, obrigada. E agradeço também a Joy Vitale por nos trazer o Dr. Hewlin e uma noite de magia curativa. Sou eternamente grata. Martha Snee. E aqui está mais um. Um irlandês encontra Aloha. Comecei há 10 anos o estudo de mim mesmo por intermédio do Ho Oponopono. Tomei conhecimento desse processo havaiano de resolução de problemas depois de estudar durante anos sistemas orientais de cura, artes marciais e o trabalho com a energia. Passei por um processo que poderia ser chamado de espremedor, no que diz respeito à minha busca que poderia ser interpretada como iluminação. E, por ser irlandês, tenho sempre a atitude de preciso ver para crer. Como fui criado na zona sul de Boston, Massachusetts, em um bairro irlandês da classe trabalhadora de pessoas duronas, onde o barulho de tiroteios e a sirene dos carros da polícia eram o canto dos pássaros das áreas pobres da cidade. As chances de descobrir as interpretações metafísicas do universo não surgiam com muita frequência. Assim, diante da oportunidade de comparecer gratuitamente a uma palestra, aceitei avidamente a chance de conhecer essa interpretação havaiana da vida. Descobri uma coisa muito diferente. Muitos sistemas utilizam e deslocam a energia, como peças que se movem em um tabuleiro de xadrez. O Ho Oponopono, contudo, me despertou para a maneira com a qual posso apagar os elementos negativos que se manifestam como situações problemáticas dentro de mim mesmo, removendo completamente as peças de xadrez. Fiquei no mínimo curioso. Muitos dos conceitos na ocasião passavam rápido pela minha cabeça, já que todas as ideias eram novas para mim. No entanto, no final da palestra, cheguei à conclusão de que iria dar uma chance às 2 ferramentas gratuitas que estavam sendo oferecidas e comecei a utilizá-las o máximo possível durante o dia e também enquanto fazia massagem nos meus pacientes para ver se obtinha algum resultado, seguindo a minha necessidade de ver para crer. Pratiquei Tuina no passado, uma forma de massagem medicinal chinesa, e com o tempo o meu ponto de vista começou a mudar no que dizia respeito ao meu entendimento dos tratamentos. Antes de começar a usar as ferramentas, eu tinha um entendimento rígido a respeito do que estava errado com uma pessoa, baseado nas tradições orientais de energia e dos meridianos.
Entretanto, à medida que comecei a usar as ferramentas, reparei que a minha interpretação do como e do porquê haviam mudado e não correspondia do meu treinamento anterior, pois eu comecei a tratar as áreas que não tinham nenhuma relação com os problemas que os meus clientes relatavam. À medida que fui fazendo isso, os clientes passaram a descrever resultados quase instantâneos para vários problemas. É desnecessário dizer que comecei a lutar com a minha maneira de ver as coisas e passei a presenciar o desenvolvimento de uma visão mais ampla dessa forma de arte havaiana. Na primavera seguinte, participei de um treinamento completo e comecei verdadeiramente a aplicar os métodos e as práticas. Certo dia, recebi um telefonema de uma antiga cliente minha, psicóloga, que chamarei de J. Ela me pediu que atendesse uma paciente dela com quem estava muito preocupada, chamarei a paciente de F, pois esta tinha um diagnóstico clínico de distúrbio bipolar, tentara várias vezes o suicídio e fora internada algumas vezes em um hospital psiquiátrico para sua própria segurança. Perguntei a J, algum dia fiz mal a você? Ela riu e disse, eu sei que você pode ajudá-la, você tem que fazer isso, se não fizer, ela não vai conseguir. Concordei então em fazer o que ela estava me pedindo. No final do telefonema, J também disse que F fora certa vez atacada por um massoterapeuta. Perguntei aos meus botões, o que vou fazer para ajudar essa mulher? Quando voltei para casa nessa noite, fiquei sentado durante algum tempo e me perguntei o que eu poderia fazer. Como eu poderia efetuar uma mudança desse nível? Depois de alguma introspecção, a palavra Ho'oponopono começou a se repetir na minha cabeça como um disco rachado. Comecei então a usar as ferramentas, como nunca o fizera antes. Apliquei um enorme esforço antes, durante e depois de cada sessão, sem jamais contar a F qualquer coisa sobre o meu segredo. Durante os nossos encontros, a sala de tratamento ficava repleta de humor e o ar encerrava uma sensação de paz abundante enquanto eu fazia a limpeza. Resumindo a história, F passou por uma completa reviravolta e é até hoje uma mulher produtiva, capaz de lidar com a vida da maneira como esta se apresenta. F é uma pessoa concreta de que, se assumirmos 100% de responsabilidade, as situações podem efetivamente mudar. A minha atividade profissional de massoterapia também mudou e avançou, e raramente agora tenho contato físico com os clientes. Estou atualmente viajando pela vida, deparando com quebra-molas de vez em quando, assombrado com o lugar onde a limpeza irá me conduzir. Foi simples? Não, mas realmente dou valor a todas as situações que surgiram e me fizeram compreender quem eu sou. Depois de atuar durante muitos anos como voluntário para a Foundation of I, o meu ponto de vista é simples. Empecilhos sempre surgirão de uma maneira ou de outra, sejam eles problemas em família, o estresse, opiniões ou a guerra, e no início era difícil aceitar esse fato. Agora, em vez de perguntar por que eu, o que induz a uma resposta de culpa, eu digo, eu sou o responsável, que é sem culpa, e simplesmente entrego os pontos utilizando as ferramentas e deixo que Deus assuma o controle. É uma tarefa extremamente árdua. Eu disse árdua? Mas eu tenho fé de que as coisas estão ficando mais suaves e que simplesmente não conseguimos entender a sua totalidade, porque numerosas realidades coexistem no mesmo intervalo de tempo que o nosso. Não devemos desperdiçar o tempo com o como, o porquê ou o quando, e sim apenas com a ação em si. Ao fazer isso, deixamos de ser um obstáculo no nosso próprio caminho. Assim que damos um passo, por menor que seja, para fora de nós mesmos, para culpar, reagir, lastimar, reclamar e assim por diante, perdemos de vista o assunto em questão, ou seja, a nossa chance de abandonar o problema que está dentro de nós. Quando fazemos acusações, ficamos desconectados, como quando não pagamos a conta de televisão a cabo. Pimba, não temos HBO. A escolha que temos não é ser hipócritas ou ficar deprimidos, mas simplesmente seguir adiante sem fazer julgamentos contrários ao dom mais precioso, o eu. Se eu cometo um deslize na limpeza, eu me levanto, sacudo a poeira e recomeço. Mais uma oportunidade de ver para crer. Obrigado, Brian Owen Collins.